Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2024. São 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora sim, por favor, me deem aqui um retorno. A gente estava com um probleminha técnico, né? Nosso áudio não estava chegando. Por favor, agora me digam se vocês me ouvem bem, se vocês me ouvem alto e claro. E como eu explicava, né? Porque esse atrasinho ontem aconteceu, porque eu tô ainda muito congestionado, vou ali tentando melhorar e garantir que a minha voz chegue bem para vocês aqui. Por isso que estamos entrando um pouquinho mais tarde essa semana, né? Porque eu ainda tô bastante gripada e isso acaba deixando, né, a voz vai falhando, vou ficando fanha, enfim. Então, obrigada pela compreensão e agora já sei que tá todo mundo me ouvindo bem. Então a gente pode tocar por aqui. Eu dizia, antes de termos esse probleminha, que hoje um dos nossos destaques aqui no Bom Dia Agronegócio vai ser o mercado de trigo. Estará conosco Douglas Araújo e vamos falar sobre um novo quadro de oferta e demanda que vem se desenhando e como isso impacta sobre os preços. E também as últimas atualizações do CPEA em torno da colheita aqui no Brasil e, claro, como isso chega né, como o mercado vai respondendo a esse avanço da colheita. Quero agradecer aqui o comentário do Alban, que diz assim, ó, bom dia, Carla, jamais te calarão, de Toledo, no Paraná. Obrigada, viu, Alban? Tomara que assim seja, realmente, e que eu possa estar sempre com vocês e que a gente possa sempre manter, como eu digo, né, as nossas linhas de comunicação abertas. Bom, nós vamos falar também sobre a volta dos negócios em Chicago, né, e também na Bolsa de Nova York. Os negócios são retomados nessa terça-feira depois do feriado do Labor Day, ou Dia do Trabalho, lá nos Estados Unidos ontem. Vamos falar também sobre os novos desdobramentos das eleições na Venezuela e vamos falar de tempo, de clima, porque tá esse tempo seco, né, e essas previsões todas precisam ser atualizadas diariamente, porque já já a gente vai começar a plantar uma nova safra. Mas antes de mais nada, vamos checar as cotações, porque está começando agora o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos direto para a Bolsa de Chicago. Por lá, como eu falei, nós temos ali o mercado voltando do feriado e bastante estável, tanto para a soja quanto para o milho. O trigo já cede um pouco mais. A soja tem 10 dólares mais 1 cento por bushel, 0,1% de alta. O milho, 3 dólares e 99, 0,03% de queda. A soja retomou os negócios, abriu o mercado às 9 da noite de ontem em campo negativo. Veio trabalhando em campo negativo porque o óleo está despencando. Já já vou dar mais detalhes. E isso sentiu naturalmente, o mercado sentiu naturalmente esse peso. Só que o farelo sobe, então essa estabilidade do mercado da soja se equilibrando entre farelo e óleo. O trigo cede 0,6%, vai a 5 dólares e 47. Nos derivados, alta para o farelo de 1,3%, são 317 dólares por tonelada curta, e o óleo de soja 40 centos mais 65 por libra-peso, uma queda de 3,2%. Ao longo da nossa programação vou detalhar essa baixa do dólar com análise de Eduardo Vanin. Um instante só. Bom, concluindo a nossa rodada de preços. O café sobe timidamente, 2 dólares e 44 mais 15 por libra-peso, são 0,04% de alta. O açúcar, 19 centos mais 45, 0,4% de avanço. O algodão, este caindo, 0,6% de baixa, para 69 centos mais 54 por libra-peso. O petróleo, e com ele começamos a checar os demais grupos de commodities. Nós temos para o petróleo WTI, nós temos 72 dólares e 47 centavos por barril, 1,5% de baixa. O Brent cai um pouquinho mais agressivamente, 2,2% de queda, para 75 centos mais 83 por libra-peso. Gás natural subindo 2%, o ouro caindo 0,02%, a prata caindo 1,5%, o cobre 3,1% de queda. Então hoje algumas commodities sentem mais agressivamente, as energéticas caem forte e parte dessa baixa de 3% nos futuros do óleo está conectada a essas perdas de mais de 2% do petróleo. Então, o mercado de energia está cedendo um pouco mais e as metálicas também apresentando quedas consideráveis, a prata mais de 1%, o cobre mais de 3%. Para finalizar a nossa rodada de preços, nós temos na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, onde as negociações já se encerraram. Temos alta para o farelo, estabilidade para o óleo e queda para o milho. Futuros negociados no mercado futuro chinês, negociações já encerradas. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços? Vamos checar as notícias nas nossas notícias da manhã.
Bom, primeira manchete dessa terça-feira, os novos desdobramentos da eleição na Venezuela, eleição presidencial, da qual Nicolás Maduro, com o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, um órgão muito alinhado ao presidente Maduro, declarou como vencedor o senhor Nicolás Maduro, portanto. Bom, o que acontece com a oposição? A oposição diz que as atas eleitorais não foram entregues, que não há provas suficientes, não há constatação de que Maduro de fato teria vencido o pleito. E nós temos tido desde julho essa troca de acusações, essas informações desencontradas e muitos países não reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro, que disse, inclusive, que se ele não ganhasse, iria haver um banho de sangue na Venezuela, né? O presidente Lula se manifestou, o Maduro mandou o Lula tomar um chá de camomila, enfim, foi todo aquele imbróglio. E agora, após o pedido do Ministério Público, a Justiça emitiu um mandado de prisão de Edmundo Gonzalez, que foi o opositor de Nicolás Maduro nas urnas. A Justiça venezuelana emitiu um mandado de prisão contra o candidato da oposição nesta segunda-feira. A ordem acontece após o Ministério Público da Venezuela solicitar a prisão do opositor. O Ministério acusa Gonzalez dos crimes de usurpação de funções, falsificação de documento público, instigação à desobediência das leis, associação para a prática de crime e formação de quadrilha. O opositor nega todas essas acusações. O pedido foi anunciado nas redes sociais nesta segunda e acontece depois de Gonzalez não ter comparecido à sua terceira convocação para depor sobre o site Resultados com VZLA, que é a sigla para Venezuela, que publicou supostas atas da eleição presidencial de 28 de julho. Gonzalez disputou a presidência com Nicolás Maduro, a oposição acusa o governo de fraude. Naturalmente que a líder da oposição na Venezuela, a Maria Corina Machado, criticou a emissão do mandado de prisão contra o candidato presidencial Edmundo Gonzalez. E ela disse, abre aspas, Maduro perdeu todo o contato com a realidade. O mandado de prisão emitido pelo regime para ameaçar o presidente eleito Edmundo Gonzalez cruza uma nova linha que só fortalece a determinação do nosso movimento. Fecha aspas, dizendo Maria Corina Machado em uma publicação no X, conforme informou a correspondente internacional da imprensa que está ali movimentando todas essas informações. Venezuelanos e democracias ao redor do mundo estão mais unidos do que nunca em nossa busca por liberdade. Fecha aspas para Maria Corina Machado. Não podemos nos esquecer que há uma perseguição política tremenda e uma sanha de colocá-los na cadeia, né? Desde Juan Guaidó, quando essa oposição se fortaleceu muito na Venezuela. Então essa perseguição política é bastante clara, há necessidade de se provar tudo isso, aqui Edmundo Gonzalez é acusado, e claro que os desdobramentos vão aparecendo e vão acontecendo. Agora precisamos entender, o Brasil se posicionou e vê como inaceitável, né, esse mandado de prisão de Edmundo Gonzalez, e segundo, né, os interlocutores ali próximos a Lula, é algo inaceitável e um péssimo sinal. O governo brasileiro avalia soltar uma nota oficial nessa terça-feira, dia 3, demonstrando preocupação com o aumento das tensões. Na prática, a apreensão é como uma escalada autoritária do governo de Maduro, mas assessores presidenciais apontam um dilema para o Palácio do Planalto e o Itamaraty. Bom, olha só, será que eu vou espirrar? Será que não vou? Acho que hoje vai ser mais difícil, hein? Mas, como o Alban falou, jamais me calarão. Então, vamos seguir por aqui. Bom, na nossa segunda manchete dessa terça-feira, nós temos também a condição ali de Elon Musk versus Alexandre de Moraes, um dos temas mais debatidos no Brasil desde a última semana, e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a suspensão do ex no Brasil por unanimidade. Então, Alexandre de Moraes poderia ter levado isso ao plenário do Supremo, da Suprema Corte, preferiu não fazê-lo e abrir esse plenário virtual, apelando então para a primeira turma. A primeira turma, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Flávio Dino foi o primeiro a se posicionar, voltou com o relator Alexandre de Moraes. E depois, por unanimidade, os demais membros da Suprema Corte foram trazendo os seus votos e, enfim, houve a unanimidade, portanto, para manter, né, suspender
o X no Brasil. E isso, como eu falei, vai se criando algo muito maior do que é, né? E a pergunta ontem, inclusive, o João Batista Olive tratou desse assunto na minha participação com ele, lá no programa Tempo e Dinheiro, e ele falava, Carla, por quê? É a pergunta que ninguém se faz. Por que Alexandre de Moraes está misturando as coisas e bloqueando perfis que falam, que fazem o contraditório? Onde está o direito ao contraditório? Se perdeu. A primeira turma do STF confirmou por unanimidade a decisão do ministro Moraes, que suspendeu o X no Brasil e fixou uma multa diária de R$50 mil para quem usar a VPN para burlar o bloqueio. O colegiado é composto pelos ministros que eu já citei e Fux foi o único a apresentar ressalvas. Ele afirmou que a decisão não pode atingir pessoas que não tenham participado do processo, exceto se elas tiverem usado a plataforma com, abre aspas, para o ministro Fux, manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. O ministro acrescentou que se reserva o direito de reanalisar a questão quando a corte julgar o mérito. Neste momento, o colegiado apenas avalia a manutenção da medida cautelar. A decisão foi tomada na última sexta-feira, dia 31, após o empresário Elon Musk, dono da plataforma, se recusar a nomear um representante para responder pela empresa no Brasil. Isso é uma situação, senhor Alexandre de Moraes. O senhor tem todo o direito de cobrá-lo. Agora, banir o X do Brasil, suspender o X no Brasil, essa é uma outra discussão. E atacar diretamente perfis que fazem o contraditório ao seu posicionamento, isso é, no mínimo, questionável. 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero trazer mais uma notícia antes da gente fazer um rápido intervalo e nos conectar com Douglas Araújo para nos trazer aqui no nosso quadro de entrevistas mais detalhes sobre o trigo, que é a condição ainda climática. A Climatempo divulgou na madrugada de hoje essa previsão mostrando que o ar seco deixa grande parte do Brasil em uma situação bastante crítica. A meteorologista Josélia Pegorin afirma que o ar muito seco e quente predomina sobre o Brasil neste 3 de setembro. Níveis de umidade do ar abaixo dos 10% poderão ocorrer novamente em estados do Sudeste e do Centro-Oeste do país. Temperaturas próximas a 40 graus são esperadas para áreas do centro-oeste do norte do Brasil. Uma frente fria se afasta em alto mar, na altura do Espírito Santo, e outra avança pela costa do Rio Grande do Sul. Para a região Centro-Oeste, qual é a previsão da Climatempo? A região Centro-Oeste do país deve ser novamente a mais quente e mais seca nesta terça-feira. Níveis de umidade no ar abaixo de 12% poderão ser registrados nas horas mais quentes do dia em muitas áreas do Mato Grosso do Sul, no Centro-Sul e Leste de Mato Grosso, em Goiás e também no Distrito Federal. Não há condições para chuva na região Centro-Oeste e as temperaturas permanecem muito elevadas. Áreas de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso poderão registrar calor em torno dos 40 graus Celsius. Para a região Sudeste, onde também há uma projeção de ser algo bastante crítico. O sol forte e o ar muito seco predominam sobre a região sudeste do Brasil nesta terça-feira. Não há condições para chuva em nenhuma área do sudeste. Por isso a repórter está dessa forma, né? A apresentadora. O vento marítimo espalha o ar úmido pelo leste da região e por isso muitas nuvens se formam em alguns períodos do dia pelo litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Atenção para problemas de visibilidade por conta da formação de nevoeiro ao amanhecer no leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e a região da Zona da Mata Mineira. Ontem, nós tivemos o privilégio de estar na homenagem feita ao Dr. Roberto Rodrigues na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde ele recebeu o colar de honra ao mérito, que é a maior honraria do Poder Legislativo do Estado de São Paulo. E Dr. Roberto, então, foi, celebrado numa noite muito especial, muitos amigos, seus familiares, admiradores, alunos, colegas de Exalc, da sua turma. E nesse caminho, de Valinhos a São Paulo, nós pegamos 2 focos de queimadas ali na beira da estrada. E já estava tudo enevoado, muita
fumaça. Então, realmente a situação está bastante crítica. Não podemos esquecer que o Paraná também registrou incêndios nesses últimos dias e todas as defesas civis desses estados, dessas regiões, estão em alerta máximo, porque os riscos de incêndio, eles continuam acontecendo. As chuvas estão previstas para chegar aí nos próximos 10, 15 dias. Vejamos se elas se confirmam e, claro, nós estamos muito atentos ao pré-plantio. Como é que o plantio vai começar ou vai se iniciar diante disso tudo, né? Então, estamos acompanhando. São 8 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai fazer um rápido intervalo na edição desta terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Tempo para nos conectarmos com o Douglas Araújo e trazer mais informações sobre o mercado do trigo. É um instante só, a gente volta já. E de volta com a nossa edição desta terça-feira, hoje é 3 de setembro de 2024, são 8 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. E eu quero agradecer, inclusive, o comentário aqui do Vinícius Wetzel. Ele diz assim, ó, bom dia, Carlinha, que saudade de te ouvir, não tava conseguindo te ouvir, mas devido aos horários. Que bom, fico feliz. E o Bruno diz assim, ó, o bloqueio do X é totalmente constitucional. Bruno, ele pode ser constitucional, mas é preciso ser questionado. É preciso entender o porquê disso. Então, assim, nós estamos acompanhando aqui todos os desdobramentos, principalmente para garantir que o direito ao contraditório, ao questionamento seja mantido e a nossa liberdade de expressão garantida também. Bom, vamos agora entender um pouco mais de como está se desenhando o novo quadro global de oferta e demanda do trigo no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E nós temos a honra de receber nessa terça-feira, pela primeira vez aqui no Bom Dia Agronegócio, mas tenho certeza que é a primeira de muitas, Douglas Araújo, que é diretor da PRTK Consultoria, já conosco. Douglas, seja bem-vindo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Carla, Carla, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Meus cumprimentos a todos que nos acompanham. É um prazer ter o senhor conosco. Ah, combinamos que não chamarei o senhor de senhor. Então vamos. Eu digo, viu, Douglas, que a minha mãe assiste o programa. Se ela sabe que eu tô dizendo assim, ah, você, né? Mas nós combinamos previamente, então a licença poética está mantida. Douglas, Combinado contigo e com todos os seus ouvintes. que bom. Douglas, temos aqui você para nos trazer um pouco mais desse quadro de oferta e demanda que está se formando para uma nova temporada, um novo ano comercial para o trigo, com os preços sentindo certa pressão ainda. Esse choque de oferta para algumas commodities ele é bastante nítido. Para o trigo, isso também acontece, a oferta global de trigo nessa nova temporada, ela se desenha de outra forma do que observamos em anos anteriores? A safra global de trigo, no ano que estamos, né? E é bom a gente pensar do ponto de vista global deste calendário, seguindo o calendário do SDA, que é a partir de junho, né? Nós temos uma produção de 798 milhões de toneladas contra um consumo de 804. Então, em linhas gerais, significa que está se consumindo mais que se produz. O efeito disso é nos estoques mundiais, os estoques estão em níveis baixos comparado a seus históricos, e quando retiramos dessa conta a China, esses níveis estão ainda mais baixos. Então, coloca um grau de atenção para que os preços que irão ser formados na entre-safra possam ter algum tipo de reação. No momento,
cabe nos lembrar que já temos 77% colhido dessa safra nova, né, digamos assim, do calendário do hemisfério norte, que do ponto de vista prático que eu falo esse número, eu gosto de contabilizar a partir de março, quando os primeiros países do hemisfério norte começam a colher lá pela Índia, pela China. Então, é muito trigo disponível no momento, isso está causando uma queda substancial, principalmente nas bolsas internacionais. Então, se pegarmos o contrato, por exemplo, de dezembro de Chicago, que é um contrato que eu gosto de utilizar aqui para o mercado brasileiro, ele faz mais sentido, porque está mais conectado com o calendário de exportação do trigo brasileiro. Então, ele era, em 5 de junho, 7,18 dólares por bushel, né? Chegou a experimentar a mínima de 5,25 de lá para cá, e hoje, como você antecipou ali no início da notícia, fechando aí níveis de 5,4 por bushel. Então, é uma queda substancial, mais de 20%, mas o que eu diria? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque, de uma maneira global, existe menos trigo do que o consumo, né? E isso pode ter uma outra dinâmica nos meses mais adiante, quando chegarmos na entre-safra da safra global de trigo, né, que é a partir de dezembro. Bom, Douglas, como é que os demandadores estão se comportando diante dessas projeções de estoques mais enxutos, portanto, para este ano? Há um comportamento diferente? Durante a pandemia, por exemplo, nós vimos os grandes compradores globais de trigo irem bastante, de forma muito ávida ao mercado para garantir os seus estoques, para garantir a segurança alimentar. E o trigo é um produto de. Ele é fundamental para a segurança alimentar para a dieta de muitos países, né? O trigo é um alimento básico. Como é que os demandadores estão se comportando diante dessas projeções? Sem dúvida, o trigo ele é o alimento mais importante da humanidade, né? Ele é o segundo grão mais produzido no mundo, atrás do milho. Todos os países consomem trigo, alguns mais, outros menos, mas em geral todos os países consomem trigo. E nós temos algumas diferenças no ano corrente versus o ano anterior. O ano passado foi marcado por uma Rússia muito agressiva, que vinha de um represamento de estoques, então ela tinha mais produto para colocar no mercado internacional, equalizou isso no ano safra anterior. Então a Rússia começa esse ano com menos disponibilidade, basicamente vai vender o que produziu, e essa colheita está aí girando seus 83 milhões de toneladas. Não devemos ter muitas correções em cima desse número daqui adiante, porque já está entrando na reta final de colheita por lá, né? Já está se colhendo o trigo de primavera. Por outro lado, fazendo um giro nos principais países exportadores de trigo, que são 6, né? Esse giro rápido. Europa teve chuvas muito fortes, principalmente afetando a produção francesa, cortou produção, vai vender menos para o mercado mundial, vai ter menos relevância nesse ano, né? A Rússia teve, inicialmente pensava-se ter uma safra recorde, quebrou e depois até esses números foram revisados para cima. A Ucrânia teve muita seca e colheu antes, já está até acelerando as suas vendas por conta desse calendário. O Canadá vai colher daqui a pouco, mas está sinalizando também problemas com seca e pode ter um corte de produção. A Argentina e a Austrália, a princípio, vindo bem, mas o que nós saberemos desses países só daqui a 60, 90 dias. Antes disso, são suposições, não tem nenhum efeito climático pesando nesses países. O fato é que eles vêm com maiores produções e se forma o cenário global de tal modo que nós temos mais uh, uh, impactos por conta dos grandes exportadores mundiais. E isso vai mexer na dinâmica da oferta. Do lado da demanda, nós temos um player importante, que é a Turquia, ausente do mercado até 15 de outubro, por uma decisão daquele governo local. Isso pode pesar num repique de preço a partir da reentrada da Turquia a partir do final de outubro para novembro. Né? Em paralelo, na Ucrânia, tem uma discussão de uma lei lá para que seja implementado um preço mínimo de exportação, e se isso for de fato implementado, coisa que a União dos Exportadores Locais é contra, poderá afetar a dinâmica dos preços, particularmente para os meses futuros. Né? Qualquer intervenção que exista no mercado, ele mexe na dinâmica. E no caso do trigo, por ser uma commodity muito importante para a segurança alimentar dos países, existem várias intervenções feitas por governos ao redor do mundo, das mais diversas. Né? A mais recente é essa da Ucrânia, colocando aí
um possível preço mínimo. Não está implementado, mas ele já foi aprovado no parlamento local. Então, é uma notícia importante para a gente ficar de olho, porque ele pode mexer na dinâmica. Então, na hora que a gente pesa tudo isso, o que tem de fatores em função da colheita, do lado da oferta um pouco menos que a demanda continua firme, a demanda do trigo é relativamente constante ao longo do tempo, seus 214 milhões de toneladas que trocam de mãos durante o ano, é um quarto mais ou menos, né, 25, 26% do total produzido, é bastante coisa. Ele tem um fluxo mais ou menos constante. E essa dinâmica ela pode ser um pouco alterada pela questão dos preços por essas questões geopolíticas, né, citadas aqui por conta da Ucrânia e da Turquia, e também que eu gostaria de destacar, Carla, a questão da economia. O Fed está prestes a baixar juros por lá. E quando se Sim. baixa juros, normalmente dá um gás na economia global e para commodities, em geral, costuma jogar a favor e empurrar não só o trigo, mas todas as commodities para cima. Né? Isso é um movimento macro, né? Não quer dizer que ele vai acontecer no momento zero da corte de juros, mas ele dá o direcional para commodities. Douglas, é muito interessante que observar que depois da pandemia nós tivemos alguns eventos que foram se instalando, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e até mesmo os conflitos no Oriente Médio, que eles são flechas que vão direto no coração do mercado de trigo, né? São regiões que estão muito conectadas a este mercado, ao consumo deste produto, ao passo em que, naturalmente, nós temos ali os dois maiores produtores, ou um dos maiores, né, o maior exportador global, e nós temos a Ucrânia também figurando ali entre os maiores produtores e um importante exportador. Ou seja, é um quadro que, portanto, ainda carrega muita incerteza, muita insegurança. E aí vou te emendar uma próxima pergunta. Isso acaba, inclusive, comprometendo ali o comportamento dos fundos investidores, porque uma coisa é o comprador, o vendedor de trigo, quem realmente está negociando o grão. Outra coisa são os investidores que estão ali movimentando um fluxo de recursos bastante importante, um fluxo de dinheiro bastante importante e vão olhar para as commodities agrícolas também como uma opção. Essa incerteza por conta desse cenário geopolítico ainda bastante rompido, né? Isso ainda traz também uma interferência nessas decisões de mercado? Sem dúvida. Você citou um momento crítico na história do trigo, que foi o conflito Rússia-Ucrânia, que levou os preços às suas máximas já registradas, para cima de US$ 500 por tonelada. Então, nesse contexto, também ocorreram outras interferências geopolíticas. Então, a Rússia, naquele período, implementou um imposto de exportação. Então, ele não aparece, obviamente, diretamente nos preços que a gente vê, porque ele já está embutido. Quando a gente observar o preço da Rússia hoje é na faixa de US$ 220 por tonelada para outubro. Então, já está lá um imposto de exportação que o fazendeiro local lá está arcando com isso. E isso tudo criou uma nova dinâmica de preços. Os preços de trigo atuais, eles são em níveis bem maiores do que em níveis, por exemplo, de 20 anos atrás. Né? O preço nesses níveis aí de 5,40 o bushel, ele está voltando à sua média de 10 anos. E comparado a esse período de 10 anos, que é bom a gente pensar, ele pode ficar ali algum tempo, então ele pode testar essas mínimas mais algum tempo. Então, aqueles que nos assistem, a gente tem que pensar assim, é bom ter um gelo na barriga, aguardar às vezes o melhor momento para comercializar e ao mesmo tempo observar como isso afeta a sua dinâmica local, porque uma coisa é o preço internacional, que tem até uma perspectiva de recuperação de preços na entre safra. Outra coisa é o nosso ambiente local. Então, aqui para o fazendeiro brasileiro, ele colhe num período que muito perto que a nossa vizinha Argentina colhe também. Então, existe uma pressão local de preços, né? Que talvez essa carona ela não chegue aqui totalmente a nosso favor. Então, por isso que pensar em maneiras de comercialização da safra para lidar com a incerteza, porque a incerteza é a única certeza que a gente tem, né? Então, faz sentido a gente encontrar aí a melhor maneira de comercialização, às vezes usar esses mecanismos futuros e tudo mais, que é o que os fundos fazem, né? Os fundos, eles têm uma relevância grande na formação dos preços, eles compram muitos contratos nas bolsas, né? Volumes muitas vezes superiores até ao que são negociados no mercado físico,
E quem está lá operando essas compras e vendas, né, está muito distante do campo, né, e eles tomam decisões baseadas em outros aspectos mais relativos a questões econômicas. E no momento eles estão vendidos. Então, se eles estão vendidos é porque estão esperando que os preços caiam ainda mais para poder corrigir. Então, o momento exige um grau de atenção e também uma reflexão de como comercializar a safra que está vindo por aí, logo mais a ser colhida no Rio Grande do Sul, e já com trabalhos iniciados no boa parte do Brasil, né, do Paraná para cima. Douglas, você me chama a atenção para essa situação da comercialização. Como é que você tem sentido o comportamento do produtor nesse mote do seu negócio? Porque sabemos que é preciso que a gente ainda avance bastante nas estratégias de comercialização entre os produtores brasileiros, que têm avançado bastante, diga-se de passagem, nos últimos anos, mas nós sabemos que ele pode otimizar ainda mais os seus resultados. Então, eu queria entender de ti como é que nós caminhamos com essa comercialização dessa safra que está sendo colhida agora e, mais do que isso, como é que podem ficar as nossas importações, já que a nossa safra atual ela vai sendo colhida com, com um resultado menor do que o inicialmente projetado, em função também e pelo terceiro ano de impactos de perda produtiva em função de adversidades climáticas. As nossas importações podem crescer esse ano? Provável. É o cenário, inclusive, que está no quadro de oferta e demanda da Conab, das principais agências publicadoras que cobrem o setor. E, e cabe a gente pensar o seguinte, né? De fato, mais uma safra que provavelmente aí até o Paraná e os demais estados acima, né? São Paulo e o Cerrado, vindo com alguma quebra, principalmente alguma perda de volume e também, eventualmente, por qualidade. Então, em São Paulo já tem registro de alguns trigos colhidos com pH abaixo do 78, que é o padrão tipo 1. Então, isso é muito ruim, né, para o ambiente da comercialização, porque o moinho de trigo ele fica impedido de comprar esses lotes porque não atende o padrão de qualidade ou limitado, né, e ao mesmo tempo o fazendeiro tem todo o seu trabalho um pouco frustrado aí pelos descontos que acaba recebendo, que de uma maneira ou outra, ainda de alguma forma, encontrar uma saída para isso ela é importante. Então, ao se pensar em mecanismos de comercialização, esta sempre é e será uma decisão pessoal intransferível. Ninguém tem bola Exato, de sim. cristal e por mais informações que tenhamos, a única presença constante é da incerteza. Né? Então, por isso que às vezes combinar vários mecanismos de comercialização, uh, tanto aqueles de balcão, de entregar o produto próximo à sua cooperativa, ao seu moinho de trigo, ou também o mercado futuros, ele ajuda a contrabalancear. Ora esses futuros vão te fazer sorrir, ora eles vão te fazer chorar. Ora o mercado físico vai te fazer sorrir, ora vai te fazer chorar. Mas a combinação talvez te leve a um resultado ao longo dos anos um pouco maior do que simplesmente usar exclusivamente os canais de comercialização físico, né? E no caso da comercialização física, assim, uma coisa é fato, isso vale para qualquer commodity. A entre safra, em geral, paga um pouquinho mais do que o período da safra, né? Então, vamos refletir bastante os modelos que estão dando certo no mundo afora. E um deles que eu queria destacar é o modelo americano. O modelo americano ele é baseado no campo com uma capacidade de armazenagem gigante. Então, isso dá muito conforto ao fazendeiro para poder comercializar sua safra, esperando melhores preços. Os Estados Unidos, entre os 6 maiores exportadores mundiais, ele é o único que tem uma relação, estoques em casa ainda muito elevados, apesar de ser um dos grandes exportadores mundiais. Isso dá bastante conforto e também permite trabalhos comerciais mais sofisticados. Por exemplo, os Estados Unidos ele produz 5 variedades de trigo, duas de hard, né? O trigo hard de inverno, o hard de primavera, o Sim. trigo soft e o trigo durum. E isso também permite com que tenham preços diferentes, né? Conseguindo prêmios superiores no preço do trigo hard, por exemplo, relativo ao seu concorrente Rússia. Então, a gente tem no Brasil casos isolados, como o trigo blanc, né, plantado em São Paulo, algumas regiões do sul, consegue pegar um prêmio em Uhum. relação ao tipo 1, mas talvez a gente possa escalar isso e dar mais opções aos fazendeiros, porque a demanda por trigo ela é crescente, o mundo precisa de mais fornecedores, e o Brasil tem toda a vocação para se tornar um grande exportador de trigo,
Hoje já produzimos mais de 1 milhão de toneladas, considerando os estados de São Paulo acima, né? São Paulo, Minas Gerais, Goiás, enfim, indo até a Bahia. É uma marca importante. Essas regiões são muito dependentes da importação. E essa questão da importação, cara, só para fechar o comentário, o ano que vem, a Argentina vem com uma safra maior. Ela vem com uma Certo. safra estimada de 18 milhões de toneladas e vai pôr um excedente exportável maior, de 11 milhões e meio de toneladas, ante a 8,2 do ano anterior, segundo dados do SGA. Então, esses 3 milhões, 4 milhões de toneladas aproximadamente a mais, ele tem um destino, basicamente, é o Brasil. Então, ele vai pressionar bastante aqui para impedir que Rússia e Estados Unidos vendam no Brasil. Então, no próximo ano, é muito provável que o Brasil fique muito cativo com o trigo argentino, e então faz muito importante aproveitar as janelas de preços mais altos que eventualmente se abram, e porque a competição argentina vai ser mais presente. Douglas, você citou uma situação que me lembra, né, a forma como nós nos conectamos, que foi através da Rita De Baco, né, a esposa do Marcelo, que nos deixou, infelizmente, muito cedo, mas no seu tempo nos ensinou muita coisa e fez essa conexão entre nós. Ela dizia, Carla, converse com o Douglas, porque ele entende tudo de trigo e é verdade. E quando você cita essa condição, né, de o Brasil pode ser o maior importador, pode ser um grande importador de trigo, me lembra algo que eu aprendi muito com o Marcelo. Eu tive numa situação visitando, né, muitos municípios com eles no Rio Grande do Sul, e durante esse percurso, foram mais de 2.000 quilômetros que nós rodamos, ele foi me ensinando muito sobre como o Brasil precisa ser um pouco mais constante na sua oferta de trigo e precisa de políticas públicas melhor ou mais claras, mais bem definidas, para que o produtor possa também investir, inclusive nessa diversificação das variedades e entregar mais ao mercado, podendo garantir uma posição mais consolidada nas importações. O Marcelo falava muito sobre isso. É mais ou menos isso que você está me explicando aqui para nossa audiência, Douglas. É preciso diversificarmos e termos uma oferta mais constante, uma qualidade também que vai se aprimorando e vai também ficando mais consolidada e constante a partir desse momento, para que a gente possa assumir essa posição também de exportador de trigo. Ser este grande exportador passa por isso? Sem dúvida. Um grande abraço à Rita e toda a família De Baco. Sem dúvida, Carla, o Brasil ele tem um grande potencial na área agrícola, seja para o trigo ou para outros produtos também. O sorgo agora também vindo com bastante vigor, né? A indústria de etanol já sinalizando potencial de uso do sorgo também, e também indústrias de etanol trazendo novas demandas para o trigo no Rio Grande do Sul, né? A BE8 anunciou a construção de uma fábrica, vai ser comissionada em 2026. Tem outros projetos em curso no Rio Grande do Sul, provável até que um deles entre em comissionamento ainda em menos de um ano. Isso trará mais demanda pelo trigo. E aí temos dois exemplos distintos no Brasil. O sul do Brasil ele já vem produzindo quantidades maiores de trigo, pode produzir muito mais, com certeza, com destaque ao Rio Grande do Sul, que ainda tem muita área para poder ser explorado. Vamos pegar alguns casos de sucesso, né? Eu vou começar pelo Paraná. O Paraná produz trigo e hoje tem a maior indústria moageira do Brasil. O estado do Paraná vende farinhas para praticamente quase todos os estados da federação, né? E isso só é possível porque o fazendeiro paranaense produz uma boa quantidade de trigo. Então, se ele continuar a produzir mais, ele vai encontrar mercado, seja no mercado doméstico, que já dá bastante vazão para isso, quanto o mercado de exportação. E o Rio Grande do Sul também é um caso de sucesso muito relevante, vem aumentando a sua produção, as trades estão presentes, estão já comercializando a safra nova, com preços diários no porto. Isso dá mais segurança e mais compreensão do mercado para todos os agentes, né? Tanto para o fazendeiro, para a cooperativa, para a trading. E o Brasil está exportando consistentemente, faz pelo menos 3 safras, volumes relevantes. O ano passado, com todo aquele problema do trigo ração, que quebrou, do ponto de vista de qualidade, 80%, Sim. foi relevante o papel das trades de se mexerem rapidamente e colocarem para fora, acharem os mercados para isso, e a gente achou. E o momento da qualidade do trigo brasileiro é outra, então o nosso trigo ele tem uma proteína que dá para competir no mercado internacional, aí ao redor de 12%.
né? O nosso contrato ANEC, ele está conhecido internacionalmente, né, com o seu padrão de qualidade, as suas outras cláusulas que dão segurança aos compradores internacionais. Nossa qualidade ela foi resolvida, eu diria aí que uns 80%. Agora, falta a gente continuar aprimorando esse trabalho para termos mais armazenagem no campo, e o fazendeiro ter mais confiança também para ter custos menores e, por consequência, buscar aumentar a sua área. Aqui eu também destaco, Carla, o papel importante da pesquisa, né? Sim. A pesquisa, assim, o trigo, ele tem uma conversa, né, vindo aí através de um fabricante de tecnologia do trigo geneticamente modificado, né? Esse é um driver importante, ok? Alguns países já estão aprovando essa tecnologia, o Brasil é um deles, mas cabe também algo até que eu aprendi com o senhor Alexandre da Embrapa, o Nepomucemo, a Sim. questão da tecnologia CRISP, né? Então é um desafio, né? A gente devemos continuar investindo em tecnologias para que essas tecnologias possam permitir ao fazendeiro brasileiro alcançar 6, 7, 8 mil quilos por hectare dentro da área que ele já planta. Se ele tiver esse nível de rendimento, coloca a gente num patamar de exportador pujante aí fora. Então, isso vai vir com tecnologia. Não é amanhã, não é provavelmente na próxima safra, mas fazendo os trabalhos de tecnologia na direção correta, qualidade, o mercado está bem mais maduro e o Brasil é muito grande, é continental. Então, nós temos o Sul com um excedente de trigo e está comercializando o produto, tendo o seu dia a dia bem estabelecido, e o Norte e Nordeste do Brasil é importador de trigo. E lá as tecnologias ainda não estão totalmente desenvolvidas para a produção local. Então, o Brasil ele vai viver o seu ambiente de exportador pelo sul do Brasil, podendo inicialmente o São Paulo e os demais estados que compõem o bioma cerrado incorporar aos grandes estados que têm excedente de trigo, e a região mais ao norte, essa daí por uma questão de N aspectos, né, seja do seu bioma e tudo mais, ainda tende a ser mais importadora. Mas por que não brasileiro vender para brasileiro? Isso é melhor. E aí, para que isso aconteça, tenhamos que ter ainda um volume de produção bem maior nos outros estados. Douglas, você sabe que da última vez que eu entrevistei o Dr. Alexandre Nepomuceno, ele falou justamente sobre as silenciosas revoluções que a genética tem feito nesse país. E, de fato, nós temos visto, né, uma produção crescer de forma tão verticalizada que é o reflexo direto dessa revolução, dessa transformação e da tecnologia que está embarcada nas lavouras brasileiras. Isso é um motivo de muito orgulho, porque garante, né, muito antes da palavra sustentabilidade estar tão em voga, né, e ser tratada como algo inovador, o Brasil já fazia isso. E essa condição da genética ela foi fundamental para os resultados que nós estamos já registrando e que ainda vamos registrar, principalmente por conta, também como você bem pontuou, dessa demanda crescente por algumas situações, por alguns alimentos, como é o caso do trigo, por exemplo. Eu quero muito te agradecer pela companhia nessa terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, abrindo as portas do Notícias Agrícolas para que mais vezes nós possamos estar juntos e a gente possa juntos aí trazer essa atualização de informações e garantir que o nosso produtor, munido dessas informações, possa tomar sempre decisões melhores. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Satisfação estar com você aqui e um grande abraço a todos que nos acompanham. Um abraço para você também. Até a próxima. Boa semana. Boa semana. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, aí eu sempre digo, né? Geralmente eu digo isso no Conversa de Cerca. Eu digo, vamos saber com quem sabe mais que a gente. Douglas dando um show nesta edição de terça-feira no Bom Dia Agronegócio. Informações completíssimas e orientações para você que está aí fazendo, né, o seu processo de colheita e garantindo a sua comercialização, estratégias de comercialização, mecanismos e ferramentas estão disponíveis para todos os tamanhos e tipos de produtores rurais. É muito importante que você coloque isso na sua gestão, coloque isso nos teus custos de produção, ter um bom profissional ao seu lado para te ajudar a tomar as melhores decisões de comércio. De nada adianta você ter uma excelência no campo
se depois da porteira você não conseguir otimizar tudo isso. É preciso que nós possamos continuar cada vez mais falando sobre isso aos nossos produtores. E tem dúvida? Ficou com alguma dúvida? Quer saber um pouco mais? Manda para nós por aqui e a gente encaminha para os nossos especialistas para te ajudar nesse entendimento e nessa tomada de decisões. Senhoras e senhores, são 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer a participação de todos e amanhã estamos juntos novamente a partir das 8 horas da manhã. Amanhã sem atraso, hein? Sem a apresentadora fanha, congestionada. Vamos buscar, né? Obrigada pela audiência. Amanhã estamos juntos. Uma ótima terça-feira para você. Bons negócios. Até mais.